Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, é uma imensa alegria falar com os irmãos neste momento. Sou muito grato a Deus por estar aqui e para poder falar da palavra do Senhor para os irmãos. Pois bem, meus irmãos, como os irmãos bem sabem, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, onde nós estamos com a nossa escola bíblica dominical suspensa, ela presencialmente, mas nós estamos fazendo a transmissão online. E conversando ontem com o nosso superintendente, o pastor Jefferson, ali da nossa sede, nós decidimos por bem, até que passe esse período de pandemia, nós ministrarmos para os irmãos também a escola dominical infantil e a escola dominical dos nossos jovens, até que o tempo passe. Futuramente, quando tudo se normalizar, nós vamos achar estratégias para a gente poder ministrar essas lições presencialmente para os irmãos. Então, para que nós possamos não perder o foco das nossas lições, nós também estaremos ministrando sempre no sábado à noite a escola dominical da nossa juventude. Por que no sábado à noite e não no domingo pela manhã? A nossa escola bíblica dominical, ela no domingo pela manhã, ela tem a transmissão às 9 horas da manhã da escola para os adultos e a partir de amanhã às 10 horas para as crianças. E para não ser enfadonho nem cansativo os irmãos, nós vamos antecipar a nossa escola bíblica dominical para os jovens, para o sábado. Quando houver um trabalho como a concentração de jovens ou a concentração de geração que for transmitida, nós vamos antecipar a nossa lição antes da concentração, para que nós não possamos perder as nossas lições. É uma alegria imensa estar com os irmãos nessa noite, para poder falar da palavra de Deus. E quando nós voltarmos normalmente, a escola volta a ser presencial na nossa sede ali no Vale do Jatobá. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus possa dar graça a cada um de vocês. Eu peço, irmãos, que compartilhem esse vídeo para que nós possamos alcançar mais jovens também para aprender da palavra de Deus. É uma preocupação do nosso pastor presidente e também uma preocupação para que nós possamos interagir nas lições e no aprendizado da palavra de Deus sem que nós pensemos. Pois bem, meus irmãos, sem perda de tempo, eu convido que você está aí online conosco, que está acompanhando, a nossa escola dominical da Assembleia de Deus, Ministério Vale do Jatobá, fica ali na Avenida Senador Levindo Coelho, 1985, próximo ao Banco Bradesco. Ela tem por direção do nosso pastor Jefferson, e amanhã nós estaremos ali falando para os irmãos da lição dos adultos, o pastor Getúlio estará ministrando, mas nós vamos falar hoje da lição dos nossos jovens, que é essa aqui que está nas minhas mãos, que fala sobre tempos de conquista, fé e obediência no livro de Josué. Eu convido você na sua casa, que estiver aí me assistindo, faça essa oração comigo, abra sua vida, convide mais jovens para poder estar aprendendo dessa lição nessa noite, para que Deus possa estar falando na sua vida poderosamente. Feche seus olhos, ore comigo. Pai, eu te agradeço por mais uma vez nós estarmos aqui, pela tua graça, pela tua bênção, pela tua misericórdia. Esse trabalho da Escola Bíblica Dominical para os jovens, para que os nossos jovens, ó Deus, possam estar aprendendo da tua santa e poderosa palavra. Meu Deus, eu louvo o teu santo nome por cada um que está aqui presente nessa live. Que o Senhor, ó Deus, possa estar, ó Deus, direcionando pelo teu Santo Espírito aquilo que cada um quer aprender. Abençoe o nosso pastor presidente, pastor Paulo, nosso pastor da sede, pastor David, ao pastor Jefferson, Senhor, que é o superintendente geral da nossa escola bíblica dominical ali na nossa sede. Senhor, abençoe a cada professor, a cada aluno, Senhor, que está ali na sua casa, no seu lar. Ó Deus, eu peço a Ti que abençoe também a nossa juventude, meu Deus, para que eles possam, meu Pai, estar ali aprendendo da Tua palavra e compreendendo o Teu desígnio. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a cada um aqui presente, e nós estaremos aqui falando da lição dos nossos jovens, que esse trimestre eles estão focados em falar
sobre o livro de Josué. A lição que nós estaríamos estudando amanhã, que é a lição de número 3, ela nos traz por título, preparativos para a conquista. Nós estudamos a lição de número 1, que fala sobre um panorama geral do livro de Josué, tempo de conquista. Também falamos da lição número 2, que é um livro de Josué, que é um chamado de um líder. A lição número 1, ela traz um panorama sobre o livro de Josué, do que se trata, daquilo que é tratado, aquilo que é tratado no livro ali de Josué. E a lição número 2, ela fala sobre o chamado que Deus tinha após a morte de Moisés, quando ele chamou Josué para dar continuidade ao trabalho de Josué. Que Deus abençoe. E vamos aqui nessa lição de hoje, que fala sobre preparativos para a conquista, ou fala sobre o planejamento que Josué tinha para poder entrar na terra prometida. Nós vamos entender, para uma linguagem mais para jovens, de como Josué ele tratou este assunto. Ele não se precipitou ao entrar na terra prometida, mas sim ele teve um planejamento, ele já tinha uma ideia, ele já tinha um conhecimento de como ele poderia entrar na terra. Acompanhe conosco. Eu quero aqui também mandar o meu abraço aqui ao pastor Reginaldo, ao presbítero Felipe, ao nosso irmão Luiz e ao nosso irmão Fábio, que são os professores dos jovens da nossa escola bíblica dominical ali na nossa sede. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a casa de vocês. O conhecimento que vocês têm é muito grande. Quem sou eu para falar com vocês? Mas muito em breve nós estaremos reunidos ali no domingo pela manhã para ouvir vocês nos ensinarem a palavra. Que Deus abençoe nossos irmãos. Pois bem, irmãos, a lição de número 3 dos nossos jovens que nós vamos estudar é preparativos para a conquista. O textual dos nossos jovens da lição diz o seguinte: o cavalo prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Está em Provérbios, no capítulo 21 e o versículo 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, ou seja, o cavalo ele é preparado, ele é atento, ele é equipado para a batalha. Mas se o Senhor não estiver na frente, se o Senhor não estiver no controle de todas as coisas, de nada vai adiantar o preparo do cavalo, porque só do Senhor que vem a vitória. A verdade prática, ou a síntese da lição dos nossos jovens, ela nos traz o seguinte: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, nós nos preparamos, nós temos o conhecimento, nós temos as táticas, nós temos como alcançar alguma coisa, mas tudo advém do Senhor. É somente por Ele que nós podemos conquistar a vitória. Que você possa entender isso, porque pelo esforço humano não tem como o crente alcançar alguma coisa. Pelo empenho humano não tem como você chegar a um alvo. Você pode alcançar seus objetivos na sua vida e tudo mais, mas lá na frente você vai compreender que é só Deus que abriu a porta, Deus que abriu o caminho, é Deus que abriu todas as coisas para que você possa alcançar, principalmente para jovens. Por que eu falo isso? Essa lição ela é muito propícia, porque os dias que nós estamos vivendo hoje, jovens, eles sempre gostou de conquistar, principalmente dos dias dos primórdios agora. Jovens sempre gostou de conquistar o primeiro emprego, sempre gostou, quer conquistar a primeira namorada, sempre tem uma alegria muito grande quando conquista o primeiro salário, quando ele recebe, quando compra a sua primeira casa, o seu casamento, Mas a gente não pode ter essas conquistas assim como mérito próprio. Essa lição de hoje ela vem nos ensinar de que maneira Josué encarava essas situações, como a gente deve encarar esses momentos, essas horas, de que forma, dentro da nossa visão, dentro daquilo que Deus nos proporcionou, nós temos que ver as situações.
E é importante que nós, como jovens, eu já estou um jovem senhor, né? Tenho 38 anos de idade, né? Mas Deus me concedeu essa bênção, né? Que nós temos que entender de qual maneira que nós devemos conquistar as coisas. Deus não é um Deus que você abre as coisas e você conquista de alguma forma, de alguma maneira, sem uma organização, né? Nós temos que ter uma coisa fundamental na palavra de Deus que chama-se planejamento. Nós temos que planejar, né? E temos que entender de que forma que nós temos que conquistar, de que maneira, e não cometer os erros do passado como foi o povo de Israel, que o povo antes de entrar na terra prometida cometeu vários erros no deserto, e um dos principais erros que eles cometeram foi tentar colocar o seu mérito próprio, ou o seu demérito, vamos dizer assim, como está escrito lá no livro de Números, capítulo 13, na conquista da terra, né? Que 10 espias foram lá, junto com Josué e Caleb, que somando dão 12, entraram lá, e desses 10, quando voltaram para trazer o relatório da terra prometida, eles falaram com Moisés: Moisés, não dá não, a coisa é difícil, né, que não tem condições da gente conquistar a terra, porque lá tem os amorreus, tem os heveus, e eles são um povo de guerra, são um povo forte, a terra realmente é boa, mas é complicado. Josué e Caleb já foram contrários à posição desses 10, falaram assim: não, eles são fortes, mas na nossa frente está o Senhor dos Exércitos, Ele que vai vencer a batalha, né? E por causa disso, o povo ele teve que padecer no deserto, porque eles colocaram acima de Deus a sua incredulidade. Mas comportando-se como Josué e Caleb, com força e confiando sempre em Deus, nós sabemos que nós vamos conquistar a vitória. Pois bem, meus irmãos, abra comigo aí na sua casa, no livro de Josué, que é o texto bíblico que nós vamos estudar nessa noite. Abre aí comigo no livro de Josué, no capítulo 2, nós vamos ler 5 versículos. Josué capítulo 2, versículo 1, versículo 9, versículo 11, versículos 23 e 24. Josué capítulo 1, versículos 9, 11, 23 e 24. Acompanhe conosco a palavra do Senhor. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, que o povo de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Versículo 11. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa de vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Versículo 23. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto acontecia. E disseram-lhe Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de vós. Pois bem, irmãos, a nossa análise, né, o nosso comentário, que o comentarista da lição dos jovens ele nos traz para nós, ele é baseado no livro de Josué. Nós vamos estudar o capítulo 1, do versículos 10 ao 18, e todo o capítulo 2, que vai do versículo 1 até o versículo 24. Nós vamos entender a preparação do povo de Israel para entrar na terra prometida, e também nós vamos adentrar de como Raabe, aquela meretriz, aquela prostituta, ela entrou nessa história, e ela ainda foi concedida como aquela que foi parente de Cristo, ou da sua linhagem. Ela foi da linhagem do nosso Salvador Jesus Cristo. Pois bem, meus irmãos, a introdução.
Depois de ouvir as últimas instruções de Moisés, podemos perceber, mediante a leitura do texto bíblico, que os hebreus estavam agora melhor organizados e conscientes de sua missão histórica e mais disciplinados. Com a chegada deles às fronteiras da Terra Prometida, o discurso final e a morte do líder Moisés, Josué já estava devidamente confirmado como comandante-chefe em seu lugar. Ou seja, depois que Moisés partiu, nós sabemos bem, pelo conhecimento que nós temos da palavra de Deus, que Josué ele foi nomeado para ser o líder do povo de Israel para adentrar a Terra Prometida. Na lição passada nós vemos que Josué ele ainda sentia o peso dessa responsabilidade sobre os seus ombros, porque no capítulo 1 ele fala assim: como é que eu vou dirigir esse povo, como é que eu vou adentrar esse povo? Eu não tenho o mesmo conhecimento que Moisés, eu não tenho o mesmo conhecimento, a mesma autoridade de Moisés. Mas no versículo 8, Deus ele age em misericórdia e fala assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite. Versículo 9 diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Ou seja, aqui nós vemos a afirmação de Deus sobre a liderança de Josué, que Deus ele estava caminhando junto com Josué para poder entrar na Terra Prometida, para poder estar à frente daquilo que Moisés iniciou lá no Egito. Ou seja, Josué foi escrito o sucessor. E eu glorifico a Deus a cada momento, porque Deus sabe quem Ele coloca em determinados lugares. Ou seja, a liderança de Josué ela foi fundamental para que o povo tomasse a Terra Prometida. Porque Josué ele era um homem forte, era um homem de batalha, era um homem que conhecia todas as táticas de guerra e sabia como batalhar. E ele tinha no seu pensamento, na sua mente, que ele deveria planejar a entrada do povo. E a partir de agora nós vamos ver como Josué pensava, a maneira que ele pensava para poder adentrar na Terra Prometida. Pois bem, ponto 1 da nossa lição: Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Nós vamos analisar agora do livro de Josué, no capítulo 1, versículo 10 ao versículo 18. Bom, primeiro aqui, o versículo 11 nos diz o seguinte: provede-vos comida. O que nos fala o versículo 11 do capítulo 1 de Josué? Versículo 10: então deu ordem a Josué e aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos comida, porque dentro de 3 dias passareis do Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que possuais. Ou seja, Josué ele chama os maiorais de todas as tribos, chama aqueles homens de confiança, e ele dá a ordem: falem com o povo que ajunte comida, que tenham suprimentos, para que em 3 dias nós possamos adentrar dentro da terra. Ou seja, Josué já estava preparando, já tinha em mente já que ele teria que ter suprimentos o suficiente para passar e adentrar dentro da Terra Prometida. Bom, o livro de Josué narra a história, a saga dos hebreus rumo a Canaã. Foram 40 anos de muita luta. Foi o período que o povo passou no deserto após a sua saída do Egito. Ou seja, este período que o povo passou no deserto foi um período de 40 anos, onde teve muita coisa que aconteceu que desagradou a Deus dentro desse período. Milagres divinos, rebeliões, surpresas e decepções para o povo, que agora chega ao seu destino, e grande parte dos milagres, como a travessia do deserto, cessou-se com o caso do maná. Ou seja, naquele momento ali, a provisão divina que Deus tinha dado ali para aquele povo, ela tinha cessado por causa de que o povo já estava pronto para poder adentrar na terra que mana leite e mel. Bom, Josué reuniu os príncipes dos povos, que deu uma ordem a qual os hebreus não estavam acostumados,
Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos comida. Josué precisava de auxiliares, pois sabia que, como Moisés, não poderia resolver tudo sozinho. Os príncipes das tribos foram excelentes ajudantes, que nos mostra que quando Deus quer fazer algo significativo no meio do seu povo, Ele separa e prepara cooperadores. Nós vemos aqui, meus queridos, que Josué, ele chamou os príncipes ou os maiorais ali de cada tribo e lhe deu ordens para que eles pudessem ir até até o meio do povo e falasse com ele: ó, vamos prover suprimentos, comida, porque está chegando o dia de nós atravessarmos o Jordão e tomar a terra, que seria daqui a 3 dias. E isso é de fundamental importância, porque o que eu vejo aqui na fala, no versículo, principalmente no versículo de número 13, que ele fala assim: lembrai-vos das palavras que vos mandou Moisés. Ou seja, Josué, ele ainda tinha como seu grande líder Moisés, ele ainda tinha como seu grande espelho Moisés. E é por isso que nós temos que atentar para essas coisas, porque muitos jovens no dia de hoje não querem ter uma liderança. Muitos jovens no dia de hoje querem ir por cabeça de gente de rede social, por cabeça de gente que nunca leu a Bíblia, por cabeça de gente que não entende nada de Bíblia, mas quer falar da sua própria opinião, por cabeça de gente que não entende nada e não tem uma liderança fixa para você se espelhar, né? Josué, ele estava aqui fazendo a mesma coisa que Moisés fez com ele, estava preparando líderes, preparando pessoas para que ele possa ser capacitado, né? Pessoas para que possa depois, né, dar aquela continuidade àquele trabalho que ele fazia no meio do povo, né? O que nós vemos hoje é muita gente indo por cabeça de gente de rede social, né? Eu sei quem que é meu líder. Hoje nós temos um pastor de uma igreja. Esse pastor nos orienta, esse pastor ele nos guarda, ele nos guia, e eu ando segundo as diretrizes dele, né? Os nossos jovens têm ali a sua liderança da juventude da nossa igreja, né? Que essa liderança tem as suas diretrizes, trabalha de acordo com o que o nosso pastor presidente nos passa, né? Nossos jovens, eles têm com quem se espelhar. Então, quando nós vemos aqui que ainda Deus ele levanta cooperadores, não é à toa que se pega-se hoje um jovem e fala assim: meu filho, hoje você vai pregar, meu filho, você hoje vai cantar. Não é à toa que fala assim: hoje eu vou ganhar oportunidade, glória a Deus, aleluia. Não é à toa, é te preparando você para ser um cooperador na casa do Senhor. Te preparando você, jovem, para você ser alguém lá na frente, porque ninguém é eterno. Enquanto Jesus não volta, a igreja vai continuar. Enquanto Jesus não vem, a igreja vai avante. E nós vamos chegar a uma idade que a fadiga e o cansaço vai cansar, e quem vai dar continuidade? É você, meu querido jovem. Quem vai dar andamento da obra de Deus? É você. Então nós temos que atentar, né, no espelho que nós vemos hoje. Hoje, como eu disse aqui no início desse vídeo, eu tenho 38 anos de idade, mas eu sirvo a Deus desde os 2 anos que minha mãe aceitou Jesus, e eu estou sempre na igreja. E eu tenho vários exemplos de homens de Deus que me instruíram e que me capacitaram para poder ser um cooperador. Eu não sou nada diante de ninguém, mas hoje, que um pouquinho que eu sei, eu tive um espelho para me espelhar. E Josué queria ser isso, né? Josué queria ser um espelho para aqueles príncipes. Então, meu querido jovem, você tem que ter um espelho, você tem que ter um norte, uma pessoa que te orienta, que te guarde, que te fale para você, que você possa ter alguma coisa, né, para que você possa apresentar futuramente, né, que você possa ter uma base, possa ter um sustento para apresentar futuramente, né? Josué tinha na sua cabeça que Moisés era o seu grande exemplo, e da mesma forma que Deus era com Moisés, ele foi com Josué, né? E Josué sabia disso, Josué entendia isso, Josué compreendia, né, que Moisés ele era o grande líder e é o seu grande espelho. Não deixe que o mundo, não deixe que as coisas, né, do mundo te coloquem você de joelhos, né, que você vá por pensamentos errados, né, porque jovem tem muito disso, jovem quer descobrir tudo, jovem quer conquistar muita coisa de uma vez, e muitas das vezes nessa ânsia de conquistar as coisas não pega um espelho, né? Interessante, né? Nós temos que ter um espelho, nós temos que ter um norte.
Nós temos que ter uma direção, né, divina, né? Um homem na qual ele seja servo de Deus, para que nos possa guiar. E Josué estava preocupado com isso, né, em preparar pessoas para dar continuidade ao seu trabalho. Pois bem, continuando a nossa lição aqui, convoque as tribos. Os guerreiros da tribo de Rubem, Gade e a metade da tribo de Manassés deveriam ser convocados para atravessar o Jordão e lutarem também, mas uma parte ficaria a proteger as mulheres, crianças, bem como o patrimônio que estava na Transjordânia. Estes homens deixaram tudo e partiram para a guerra a fim de conquistar aquilo que o Senhor lhe prometido. Vamos ver na palavra de Deus, né? Josué capítulo 1, a partir do versículo 12, o 13 e o 14. E falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, seu servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dará descanso e vos dará esta terra. E vossas mulheres e vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, desta banda do Jordão. Porém passareis armados de frente de vossos irmãos. Todos os valentes e valorosos ajuntai-vos, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos. Pois bem, esse texto aqui ele nos traz aqui a maneira com a qual Josué ele estava planejando entrar na terra prometida. Ele convocou a tribo de Rubem, a tribo de Gade e metade da tribo de Manassés, porque era um povo forte, era um povo que tinha condições da luta, né? E deixou a outra metade, né, para proteger o povo e os seus bens. Eu só vejo um nome para isso, chama-se planejamento. Né? Josué ele planejou de que forma ele entraria. Na mente de Josué, no meu entendimento, ele já tinha pensado naquele episódio que relatado em Números capítulo 13, onde os espias foram na terra e ele entraram na terra e viram lá a força que havia nos povos dentro da terra lá. Então ele não podia colocar assim, não, eu vou colocar todo mundo de uma vez, né, para entrar na terra e Deus vai dar e Deus é bom. Não. Na sua mente ele fala assim, não, eu tenho que planejar a forma que eu vou entrar na terra. Então eu vou pegar as tribos fortes, as tribos mais fortes, né, vou deixar uma parte delas cuidando do povo e vou entrar na terra. E eu acho interessante quando nós falamos em planejamento que poucos seres humanos trabalham em cima desse conceito, né, uma forma direta. Nós, principalmente como brasileiros, e eu fiz um estudo sobre um documentário que eu estou vendo, né, que fala com relação à educação no Brasil. Nós fazemos tudo da questão de imediato. Ou seja, por que nós queremos ter uma formação graduada? Não é para gerar um conceito de pensadores, mas sim para poder alcançar alguma coisa. Né? E o conceito de planejamento ele é muito interessante, porque ele nos leva a ter uma visão não de curto prazo, mas sim a longo prazo. Ou seja, dentro do conceito de planejamento, eu vou saber aonde eu quero chegar, né? E jovem ele é assim, é muito explosivo, muito dinâmico. Ele quer alcançar todas as coisas, né? E muitas das vezes ele não consegue chegar até esse planejamento. Pois bem, nós vemos aqui o conceito de planejamento segundo o Dr. Coates O'Donnell, né, que ele diz que planejamento é a função que envolve todos os níveis em suas diversas fases. Ou seja, planejamento ele é quando nós pensamos em todas as etapas para a gente poder alcançar alguma coisa. Nós não podemos pensar apenas em conquistar alguma coisa que Deus ele nos abriu uma porta, nos deu. Não, nós temos que fazer um planejamento de como eu vou adquirir aquilo que Deus nos deu. Ou seja, nós temos que andar de acordo com um norte, um pensamento, uma forma de visão de ver, uma visão
de enxergar as coisas. Josué tinha esse conceito de planejamento. Ele planejou que as tribos mais fortes ficavam na parte de cima e as tribos mais vulneráveis ficavam na Transjordânia recuperando. Nós, para receber essa recompensa de Deus, nós também pensarmos dentro de um planejamento. Nós temos que pensar que o futuro vai vir aí, né? E o que vai ser do futuro? Esse jovem muitas das vezes é muito dinâmico, como eu disse, né? Ele quer gastar toda a energia que ele recebe, né? Tudo aquilo que advém de dentro dele de uma forma muito dinâmica. Nós temos que ser um pouco mais moderados, né? Nós temos que saber que tudo começa de acordo com uma base, de acordo com um alicerce, né? Então, jovens, né, eu digo para vocês, tudo que vocês forem fazer, planejem antes. Pensem como vocês vão conquistar, né? A maneira que vocês vão conquistar, para que lá no futuro vocês não venham pagar o preço de um mau planejamento. Isso é levado, esse conceito, não só apenas para a vida espiritual, mas para a sua vida física, para a sua vida profissional, né? Para o seu futuro. Planeje antes de fazer qualquer coisa, né? Tenha em mente aonde que você quer chegar. Nem todos foram chamados, todo mundo, para fazer uma coisa, mas Deus sempre tem, pela sua multiforme graça, um chamado para cada um fazer cada coisa. Em Lucas, no capítulo 12, a Bíblia nos relata de qual maneira que Jesus ele escolheu os 12 discípulos. A Bíblia diz que Jesus tinha 70 discípulos e escolheu 12. Aí muita gente fica pensando assim: Jesus escolheu Pedro, Tiago e João, que era amiguinho deles. Jesus escolheu Mateus, que Mateus sabia lidar com as pessoas. Jesus escolheu Judas, porque Judas era bom nas finanças. Não, Jesus, ele tinha uma maneira de trabalhar. Não foi à toa que ele escolheu os seus discípulos. Ele teve visão de planejamento, porque ele sabia que mesmo naquele momento, porque muita gente fala assim: mas Jesus não ministrou um curso de teologia, os discípulos não passaram por teologia, 3 anos e meio estudando, né, aprendendo com Jesus, né, com exemplos ali, através de parábolas, com exemplos práticos, né, que Jesus ele usou. A Bíblia fala que Jesus ele usou esse exemplo da figueira, que tinha que se secar. A Bíblia fala dos milagres que Jesus fazia. Uma vez os discípulos tentaram fazer alguma coisa e não deu certo. Jesus chamou eles e falou assim: através de oração. Mas através dos ensinamentos que Jesus dava, os irmãos não acham que isso não seria um curso de teologia? É bom refletir com relação a isso. Jesus ele teve o seu planejamento. Tanto que lá em Atos, quando os discípulos receberam o Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, né, eles tinham a visão de que eles foram chamados por Deus e foram preparados por Cristo para poder cumprir aquela obra. Planejamento. Então tudo é planejado. Então na mente de Josué havia um grande planejamento para que possa ali entrar na terra prometida. Seja fiel ao comandante. Ponto 3. O povo estava abastecido de víveres, todas as tribos estavam reunidas e o líder tinha as bênçãos de Deus, mas ainda lhe faltava algo, uma demonstração sincera da fidelidade e submissão do povo, né? Deus já tinha anunciado a sua fidelidade a Josué capítulo 1, versículo 5, e agora o povo anunciou o seu compromisso em obedecer ao novo líder. Josué capítulo 1, versículo 16 ao 18. Os hebreus estavam confiando no destino das suas vidas a Josué. Por isso eles pedem duas coisas. Primeiro, que Josué agradeça a Deus, versículo 17, e que Josué esforce, ou seja, desse o seu melhor de si. Ou seja, o povo está esperando que Josué desse algo em troca. Vamos ler na palavra de Deus para nós podermos compreender. Versículo 16. Então o povo respondeu a Josué dizendo: tudo quanto ordenares faremos, aonde quer que nós enviardes, iremos. Contudo, ouvimos a Moisés, assim ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor, teu Deus, seja contigo como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quando lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem de bom ânimo. Ou seja, o povo ali estava levando a sua confiança
a Josué, dando a sua confiança ali da Josué. Não adianta nada Josué ter um bom exemplo, ter uma bela estratégia, ter um bom planejamento para poder adentrar da terra prometida, mas não tivesse a confiança do povo. É a mesma coisa que se você tem um rebanho, ou tem alguém que você cuida, mas aquela pessoa não confia em você. Da mesma maneira, Josué, ele tinha a confiança do povo, né? Josué, o povo sabia em quem ele poderia confiar, né? De quem estaria ali com Josué. Por isso é importantíssimo nós sermos fiéis a quem Deus colocou para liderar. Porque depois, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que todos nós prestaremos conta diante de Deus dos nossos atos. E Tiago nos diz a coisa mais dura, no capítulo 3, versículo 1. Porque ai de nós que somos mestres, porque de nós sobrevirá maior carga. Porque é de grande responsabilidade. Meu querido jovem, se você pensa que o seu líder não ora por você, não cuida de você, se você acha que ele é muito chato, que ele é enjoado quando ele chega perto de você e chama a sua atenção e fala, não pensa nisso não, ele está querendo o seu bem. E mesmo que o seu bem seja aquilo que te machuca, aquilo que dói você, aquilo que te contraria, mas ele quer pensando diretamente que você lá no futuro vai dar um fruto, que você lá no futuro vai progredir na sua vida espiritual, né? Aleluias, glória a Deus por isso, porque Deus Todo-Poderoso, Ele conhece as nossas atitudes, sabe que nós somos pobres, e Ele conhece quem Ele coloca na nossa liderança. Então seja fiel ao seu líder, né? Ouça o seu líder, corrija o seu líder quando ele não estiver pautado dentro da palavra de Deus, mas use base para isso, né? Mas esteja com ele, seja com o braço direito. Eu fico muito triste porque muita gente hoje, até mesmo dentro do nosso ministério, né, que nos deixou porque eram divergentes a pensamentos do pastor Paulo, né? Não tenho nada contra há pessoas que pensam diferentes, mas nós estamos ali para a gente poder dar a mão amiga ao nosso pastor, dar ajuda, dar auxílio ao nosso pastor. E os líderes de jovens estão nas igrejas porque eles conhecem a mentalidade de cada jovem, conhecem o pensamento de cada jovem. O pastor David, ele é o líder da mocidade já há 8 anos, e o pastor David conhece muito bem a nossa mocidade. Ele sabe aonde ele tem que trabalhar, ele conhece cada ponto onde tem que trabalhar. E muitas das vezes, né, nós pensamos que a nossa liderança é muito dura, é muito ríspida, a gente fica aborrecido, chateado, magoado com isso, mas nós temos que entender que Deus colocou a liderança ali para nos orientar, é para nos guardar. Então, meu jovem, eu dou glória a Deus pela sua vida, mas você tem que compreender que você tem uma liderança sobre si. E essa liderança, ela vai prestar conta diante de Deus na sua vida. Por isso que Ele te orienta, Ele te guarda, Ele te mostra. Então demonstre a essa liderança que você tem a mesma fidelidade que você tem ao seu Deus, porque foi Ele que nomeou. Da mesma forma que Deus nomeou Josué para ser líder do povo de Israel na idade da terra prometida, Deus ele nomeou seu líder para poder estar ali na sua jornada, no seu caminho. Então dê glória a Deus pelo seu líder, ajude o seu líder, seja braço amigo do seu líder. Aleluia. Vamos caminhar, na hora já está muito avançada, nós temos apenas 20 minutos. Nós vamos andar aqui para nós chegarmos até a conclusão. Pois bem, os espias enviados para o reconhecimento da cidade. A Bíblia diz no capítulo 2, a qual nós vamos estar estudando a partir de agora, que os espias eles foram enviados, 2 espias, para ter um conhecimento de terreno, né? Qual que era a situação da onde Josué e Caleb, o povo de Deus, melhor dizendo, estaria adentrando. Vamos lá, enviado para o reconhecimento da cidade. No final do período da idade do bronze, quando foi escrito o livro de Josué, toda a grande cidade de Canaã era, na verdade, uma cidade-estado, que tinha o seu próprio exército, carros, instrumentos de guerra. Bem como um rei, como era o caso de Jericó. Ou seja, Jericó ele tinha o seu rei, que tinha o seu próprio governo, que tinha a sua própria estado de guerra.
Tomar uma água aqui que a garganta seca. Tinha o seu próprio estado de guerra. Então eles tinham que ter conhecimento. Qual que seriam os pontos estratégicos após adentrar a cidade que eles tinham que entrar? Eles tinham que ter conhecimento quais seriam. Então ele enviou 2 espias ali, disfarçados para poder visualizar e entender a cidade. Pois bem, essa conduta de Josué em conhecer as condições que seriam enfrentadas por suas tropas demonstra sua responsabilidade pessoal e atesta sua profunda dependência de Deus e fé, pois qualquer que fosse o relatório dos espias, ele já havia anunciado que a guerra seria travada. Essas qualidades, entre outros, fizeram Josué um líder por excelência. No capítulo 2, nós vemos aqui que Josué ele enviou espias à cidade, para que esses espias conhecessem a cidade de Jericó, para que esses espias tivessem um conhecimento de todos os pontos estratégicos, como eu disse aqui, para a cidade de Jericó. Eu li um livro que chama-se A Arte da Guerra, e esse livro, na sua introdução, ele dá o entendimento que não adianta nada você entrar numa peleja, você entrar numa guerra, sendo que você não tem conhecimento das armas do seu inimigo. Eu entendo o porquê que esse livro trouxe isso, porque não adianta nada nós adentrarmos em uma guerra, nós colocarmos mediante a uma guerra e nós não temos o conhecimento do poderio ofensivo do nosso inimigo. Isso trazendo pelo ditado popular, é dar um tiro no escuro. Então você tem que ter um conhecimento básico, daquilo que o seu inimigo tem, da força dele, da forma com que ele age. Nós vemos isso claramente dentro da palavra de Deus, que o povo ele foi várias vezes, perdeu a guerra porque não tinha conhecimento das armas do seu inimigo, principalmente no livro de Juízes, onde fala sobre essas guerras. Então Josué, na sua mente, ele demonstrava que era um grande líder e tinha um planejamento estratégico, de ter um conhecimento de como é que funcionava todo o mecanismo dentro da cidade de Jericó. E esse mecanismo ele é importante para que você possa saber aonde você vai atacar. Pois bem, meus irmãos, ponto 2. Os espias são descobertos. A princípio, no início, a missão não foi descoberta, mas ao cair da noite foi comunicado o caso do rei de Jericó, que imediatamente mandou seus soldados à propriedade da prostituta chamada Raabe. Aí nós já vemos a introdução de Raabe nessa história, que é a partir do versículo 3 do capítulo 2 do livro de Josué. Quantas vezes isso acontece no dia a dia do cristão? É interessante como Deus usa pessoas improváveis e lugares inusitáveis para estabelecer o seu querer. Quantas vezes isso acontece na vida do cristão? Aquela situação em Jericó era imprevisível para os espias, para Josué, mas não para o Senhor. Ele é o nosso socorro na hora da angústia. Muitas das vezes, meus queridos, nós imaginamos por que nós passamos por determinadas situações. O jovem tem muito esse pensamento: poxa vida, por que eu passo por isso? Por que eu passo por essas decepções nos dias que estamos vivendo? Porque muitas vezes é dentro do improvável que Deus age. De muitas formas, Deus ele tem a sua ação, tem o seu agir, tem o seu querer. Mas muitas vezes é em coisas improváveis. Quem imaginaria uma prostituta, uma mulher da vida, uma mulher que vivia do seu trabalho em dar serviços a homens, através do seu corpo ali, ele abrigaria os homens de Deus que estavam na cidade, porque o fato era que os homens foram descobertos há um certo tempo. Eles entraram na casa de Raabe, segundo o relato bíblico, e acho interessante que Raabe ela não eximiu forças para poder impedir que aqueles homens estivessem ali. Então, algo improvável na nossa vida, algo que se acontecesse nos dias atuais, nós hoje seríamos até mesmo achincalhados, nós queríamos ser subjugados. Eu conheço o testemunho
de um determinado pastor, que ele contava que ele foi pregar na sua igreja, e quando você terminou o culto, ele estava indo para casa, uma prostituta procurou ele e falou assim: olha, você tem uma palavra para mim, eu quero. E ele falou com ela o seguinte, falou assim: olha, eu não tenho nada para você, porque na mente dele ele pensava assim: como é que essa mulher, sendo mulher da vida, prostituta, poderia estar me procurando aqui? Se os irmãos vissem aqui, estavam pensando que eu estava em pecado. Né? Esse fato aconteceu 3 vezes, essa prostituta no caminho do pastor procurando ele, dizendo isso. Chegando em casa, ele foi adormecer, e quando ele estava dormindo, o Espírito Santo incomodou ele muito, porque ele não dormia. Né? Aí a esposa dele perguntou para ele: o que está acontecendo que você não consegue dormir? Ele virou para a esposa e disse: olha, aconteceu isso, aquilo outro, a prostituta me procurou. Aí ele falou assim: você é um covarde, porque se você é um pastor, Deus te colocou para você pregar o evangelho para ela. Quando esse pastor retornou para poder pregar para essa prostituta, com a consciência que havia adquirido depois da conversa com a esposa, aquela mulher havia se suicidado. Ou seja, é uma situação que nós não devemos deixar de lado, porque na nossa mente falha, nossa mente humana, né, nós temos que fazer a distinção da classe de pessoas, mas Deus coloca cada um em lugares que você menos espera, porque você menos imagina. Eu falo por mim, eu já passei por isso. Eu, alguns anos atrás, quando eu fui morar na cidade de Congonhas, eu pensava: Deus, eu nunca vou vir para cá, porque a situação era difícil. Mas Deus, aprove a Deus que eu fosse morar naquele lugar, e foram os melhores anos que eu passei na minha vida pessoal, na minha vida ministerial, que Deus sempre me abençoou ali naquela cidade. Então, meus irmãos, que Deus é aquele que está conosco. Ele age sempre naquilo que sempre nós pensamos que Deus não irá agir. Então Deus é aquele que age naquela situação onde você nunca imagina, você nunca pensa que vai acontecer. É naquela hora que Deus tem o seu agir. Pois bem, um testemunho para os espias. Ao falar com os espias, Raabe revela que tem mais fé do que os próprios. Bem sei que o Senhor vos deu a terra. Ela ainda acrescentou: o Senhor vosso Deus, o Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Josué capítulo 2, versículo 11. Para a bênção de Deus ser completa, ela acrescentou uma informação valiosíssima, servindo de fortalecimento de fé ao exército de Josué. O pavor de vós caiu sobre nós e ninguém há ânimo. Ou seja, Raabe relatou ali que a fama do povo de Israel havia chegado até Jericó, né? Que o povo havia vencido os egípcios no Mar Vermelho, havia vencido os exércitos ali no deserto, e essa fama chegou, e eles estavam temendo que o povo chegasse até Jericó e os derrotasse também. E isso fortaleceu a vossa fé. Por isso que é importante, meu querido jovem, você que está me assistindo agora, vai assistir depois, você entender que Deus é aquele que coloca pessoas que têm capacidade, têm testemunho para que você possa andar adiante, né? Pessoas que têm fortalecimento, porque lá na frente você vai ver que aquele fortalecimento que Deus te deu, que Ele possa estar te dando de força, te fortalecendo. Olha, o pastor fulano de tal passou por essa situação, ele foi vencedor. A irmã fulano de tal passou por aquilo e Deus deu ele vitória, né? Porque os boatos chegam, né? A força chega. O povo estava com pavor do povo de Israel, o povo de Jericó. Por que eles estavam com pavor do povo de Israel? Porque eles sabiam o Deus que estava com o povo de Israel. E nós sabemos o Deus que está conosco. Então, meu querido jovem, confie sempre em Deus. E Deus sempre vai falar alguma coisa para você. O líder precisa conhecer o seu campo de batalha. Isso é prudência. Mas também deve manter uma inabalável fé na promessa do Altíssimo. Pense nisso. A sua fé em Deus, ela tem que ser inabalável. Ponto 3. Raabe, uma heroína da fé. Uma mulher de fé. São ações tão magníficas. Quais ações são essas? Quando Raabe, ela escondeu os espias e usou ali de engano para que os espias não fossem mortos pelo povo de Jericó. Suas ações, e tão magnífica, que conferiu o status de heroína da fé.
ela não é heroína por causa da mentira que ela contou. Ela era heroína por causa da atitude que ela teve. Porque a Raabe não tinha o conhecimento pleno de Deus. Depois da queda de Jericó, Raabe casou-se com um homem de Judá, que gerou um filho, Boaz, a qual posteriormente casou-se com uma moabita Ruth, vindo a tornar-se ascendente do Senhor Jesus. Ou seja, Raabe, ela era uma da que vinha, que formou a linhagem do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus, na sua soberania, reconheceu a tamanha fé de Raabe. Deus, na sua inteligência, no seu poder, ele reconheceu a fé de Raabe. E Raabe ali recebeu essa bênção de ser da linhagem de Cristo. Uma mulher de estratégia. O que é estratégia? Vamos falar um pouquinho rapidamente aqui sobre estratégia aqui, porque o nosso tempo está finalizando. Estratégia na concepção militar consiste em distribuir e aplicar e sensatamente meios de ação disponíveis, de maneira que impeça ou dificulte as ações dos adversários. Ou seja, estratégia é quando você enxerga formas de saída que o seu adversário vai se sentir surpreendido. Raabe foi uma mulher estratégica. A mentira de Raabe foi o pecado originado da fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente ao Senhor. Quando foi questionada por Isaac, vamos andar aqui, pessoas amadurecidas espiritualmente resolvem situações complicadas com sabedoria e discrição, mas sem mentir, como aconteceu com Abraão, quando foi questionado por Isaac acerca do cordeiro do holocausto. Ou seja, Abraão, ele, lá em Gênesis capítulo 22, versículo 7 ao 8, a forma com que ele achou para dar uma justificativa para o seu filho sobre aquilo que ele estava para fazer, o sacrifício, falar para ele: olha, vamos subir no monte que Deus dará a nós os cordeiros para o sacrifício, Então, assim, Abraão ele sempre usou essa estratégia para poder mentir. Eu não estou aqui incentivando ninguém a contar mentira, porque mentira é pecado. E a Bíblia diz em Romanos que, no capítulo 6, que o diabo ele é o pai da mentira, porque nele não há verdade. Mas eu estou contando aqui exemplos para os amados irmãos que Deus ele usa da nossa fraqueza, sem o pleno conhecimento dele, para poder agir da mesma forma como foi com Raabe. Raabe mentiu falando assim: olha, esses homens não estão aqui, eles já passaram por aqui, saíram e foram em direção às montanhas. Então, para poder esconder aqueles homens da morte, e ela foi usada de benevolência. A longanimidade de Deus em relação a suportar os nossos muitos pecados é surpreendente. O Senhor não nos destrói por nossos erros, mas corrige com sua palavra, abençoa e diz: vai e não peques mais. Então nós temos que entender essa questão. Sua misericórdia renova cada manhã, e isso é a causa de nós não sermos consumidos. Pois bem, a mulher do fio de escarlate. Ponto 3 aqui. A história de Raabe perfigurava em um projeto divino. Assim como na saída do Egito foi o sangue do cordeiro nos umbrais das portas que salvou o primogênito da destruição dos anjos, da morte de 42 anos, Deus, olhando mais uma vez para a cena do Calvário, inspirou os jovens espias a usar como símbolo a redenção da família de Raabe. Foi um fio vermelho. O Senhor estava a cada episódio da saga do povo hebreu, apontando o momento em que seu filho descia do céu por amor à humanidade e nasceria uma virgem e morreria numa cruz, trazendo a salvação. Ou seja, esse episódio, quando os espias foram embora, a Raabe falou assim: não nos deixe nós perecermos. Ele disse o seguinte: olha, Raabe, você coloca um fio de escarlate na porta e não vai ser destruído seu pai, a sua mãe, nem seus irmãos, nem ninguém da sua família, porque Deus irá dar provisão para vocês. Perfigurando assim, ou seja, mostrando assim a figura da nossa redenção por intermédio do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Ou seja, Raabe foi obediente ao tal ponto de entender que depois,
quando o povo passasse por Jericó, aquele fio estaria ali, eles reconheceriam que aquela mulher foi ajudante do povo de Deus e não a mataria, porque Deus havia determinado que Jericó teria que acabar. Mas Deus, pela sua misericórdia, usou esse artifício, falou com Raabe, e Raabe foi obediente, colocou aquele fio naquela porta ali e não foi destruída. Este exemplo para nós nos traz de como Deus enxerga o ser humano, que apenas por intermédio da salvação, por intermédio do seu Filho Jesus, que nos deu o direito da salvação, que nos dá a vitória e a bênção e a santificação para a nossa vida. Meu querido jovem, eu sou muito feliz em falar sobre isso com você, porque não há outra pessoa. Eu estava conversando hoje com meu filho com relação a isso, e não há outro caminho senão ser Jesus. Se você que está me vendo nesse momento não é crente, ou você vai me ver depois e ainda não aceitou Jesus, eu quero fazer um convite. Jesus te ama. Jesus, ele morreu na cruz para te dar direito à vida eterna. E a Bíblia diz que o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Então venha a Cristo, reconheça-o como seu Salvador, arrependa-se dos seus pecados, e Ele vai purificar os seus pecados, vai transformar a sua vida, vai te dar uma vida feliz e próxima, e ainda vai te dar vida eterna. Deus vai te abençoar. Entre pelas portas, coloque o fio vermelho na sua vida, que você é guardado pelo sangue de Cristo. Conclusão: o livro de Josué conta a história de milhões de hebreus que estavam cheios de fé e unidos ao líder, esperando o milagre para atravessar o Jordão. O povo, atendendo a ordem de Josué, preparou-se para a conquista e levantou até inimigos para ajudarem, como foi o caso de Raabe, a meretriz, o qual, pela fé, não pereceu com os incrédulos, acolhendo-se em paz para os espias. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Então, nessa noite, que você possa entender que a forma com que Deus trabalha não é a maneira humana. Deus usa o que Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Meu querido jovem, eu falo com vocês com muita alegria e com satisfação nessa noite, que Deus, Ele te levantou você para ser um diferencial nessa terra. Mas você tem que entender os propósitos e desígnios de Deus, e tenha fé em Deus, que Ele sempre vai te guiar na sua vida. Ele sempre vai te colocar você na frente de todas as coisas. Ele sempre vai te conduzir você, para que você possa chegar nas suas conquistas, para que você possa chegar nos seus objetivos, e no fim, na conquista da igreja, que é a vida eterna. Eu quero agradecer a todos nessa noite que acompanharam essa live, que Deus possa abençoar a cada um em nome de Jesus, e que cada um que vai assistir esse vídeo, que Deus possa abençoar a sua vida. E eu quero pedir para os irmãos, compartilhem com nossos jovens. O intuito da nossa escola bíblica dominical é alcançar a todos os irmãos em todas as faixas etárias. Amanhã, 9 horas da manhã, estará sendo transmitida a nossa escola bíblica dominical, que é a lição dos adultos. Nós estamos estudando a carta aos Efésios, a igreja eleita, e amanhã nós estaremos falando sobre eleição e predestinação, muito importante. E logo após nós teremos a lição dos nossos jovens, que Deus possa, a lição das nossas crianças, na direção da nossa irmã Elaine. Que Deus possa abençoar você. Chame as crianças, venha participar conosco. Eu quero orar por sua vida nessa noite, que Deus possa abençoar. Um abraço aos nossos irmãos, ao nosso irmão Luiz Felipe, a nossa irmã Esther, a nossa irmã Miriam, ao pastor David, a irmã Mica, e todos que acompanharam a nossa live, em nome de Jesus. Sábado que vem, se eu estiver de volta, vai ser o pastor Jefferson ou algum professor dos jovens que ele designar, mas nós estaremos dando continuidade enquanto essa pandemia continuar, para que nós possamos não perder o foco das nossas lições. Que Deus possa te abençoar e te dar grande força. Vamos orar, assim finalizando. Pai, eu te agradeço mais uma vez, o Senhor está conosco. Te agradeço pela tua graça, pela tua benevolência, pela tua misericórdia. A cada um, ó Deus, que acompanhou conosco esse estudo da Palavra de Deus, que o Senhor possa abençoar grandemente. Ó Senhor, que eu creio que há tempo de grandes conquistas para nós. Eu creio que há tempo de grandes vitórias. Nos prepara para esse momento. Senhor, abençoa cada irmão, a cada irmã, a cada jovem, Senhor, a qual acompanhou esta live, desta lição maravilhosa da nossa escola bíblica dominical. E que essa pandemia possa passar, que nós possamos congregar e reunir. Senhor, alcança aqueles que não estão diante do Senhor, para que possa ser abençoado em nome de Jesus.
Amém. Eu quero divulgar, irmão, que o nosso canal também no YouTube, é a Devale, já está em funcionamento. Logo após o final desse vídeo, nós estaremos postando este vídeo também no canal do YouTube da nossa igreja ali, e Deus vai estar te abençoando poderosamente. Fique conosco, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja para a tua vida, em nome de Jesus. Amém.